Meu Deus do céu, que coisa. Bom, vamos lá então para mais perguntas para o nosso Henrico Ambrogini. Bom, qual é a programação? Mais reforços devem chegar quando? Acho que daqui na próxima semana a gente consegue anunciar mais alguns. A expectativa é mais pós-Série B mesmo de chegada, de reforço, esperar acabar. Mas tem bastante coisa encaminhada, agora é só análises pontuais, mesmo porque o orçamento está acabando. Então, sim, não tem muito mais como fazer milagre, né? Tem algum medalhão que você fala assim, medalhão que eu digo é aquele jogador que não precisa de legenda, que o torcedor na rua fala, pô, é o Roger. Vender camisa. Medalhão. Camisa acho difícil. Tem mais experiência, acho que até um perfil um pouco mais do nosso time esse ano, para tentar chegar coisas maiores. O ano 2020 era basicamente orçamento e aposta. O Lucas Braga ninguém conhecia, aí o Palmeiras entregou para nós, falou, não, deixa uma vitrine aí para mim, mas pode levar. Então, o Murilo Rangel fazia quanto tempo? Ninguém nem lembrava dele no Brasil. Exato. Então, assim, foram mais apostas. O Charles consegue jogar de 9? Jogou super bem. Então, foi mais esse estilo. Roger improvisado, jogou na lateral esquerda, às vezes direita. Esse ano já é um time um pouco mais experiente, com mais cancha, consegue aguentar mais. Então acho que o perfil já é mais para esse lado. Então tem gente com mais experiência aí. Dos 4 grandes vem alguém? Anunciamos 2, né? Não, Thiaguinho, a partir de agora. Se vem alguém de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Tô pedindo. Vamos ver se pede o Shailon do Goiás. Shailon tá jogando muito no Goiás. Pede ele. Tá jogando muito, já fica difícil, né? Ele tá jogando muito. Então, mas é difícil trazer. Mas pede, não custa. Pede o Jonathan Gomes do Sport. O Jonathan. Viu, antes do Marcelo, você concordou com as saídas do Roger Bernardo e também do Bruno Formigoni, que você renovou o contrato de ambos, só que o Carpini não quis trabalhar com os dois para o Paulistão? Houve uma animosidade entre vocês por conta disso? Eu gosto dos dois. O Roger se tornou até um grande amigo meu, assim, porque o dia a dia dele é muito bom. Só que eu, até por causa disso, olho o lado do jogador. Ele ficar e não ser inscrito seria muito ruim para ambos. Então, dado que o treinador tem total autonomia para montar o time dele, eu acho sim que foi uma boa opção emprestá-los, entendeu? Estou só aguardando assinar o contrato mesmo para poder anunciar. Com o Rio Claro. Para poder anunciar. O Bruno também, mesma coisa. Mesma coisa. Enquanto não tiver... Bruno qual? Formigoni. Não o Bruno nosso Bruno. Formigoni. Estou esperando só a assinatura do contrato para a gente poder anunciar de verdade, porque você sabe como as coisas são, né? Palavrado, tudo, o Rio Claro começa dia 18 a treinar, então temos que só deixar tudo concluir mesmo para poder anunciar. Bom, vamos lá, Marcelo, você fala o nome. Eu vou falando aqui. Isso, fala a lista inteira e depois ele fala se tem alguém. Até para explicar. Tá, eu falo se tem alguém. Até para explicar. Essa pessoa que eu conversei foi quando eu dei a informação para o Denis Suidedos, que eu estava no escritório dele, que eu encontrei o Matheus Bach e a esposa do Tite. O Tite estava treinando o Corinthians e eles estavam vendo apartamento na Barra da Tijuca. E eu liguei para o Denis e falei assim: Denis, pode avisar o Edmar que o Tite está fechado com a seleção. E nós falamos. Então nós damos a informação. Jogadores, essa empresa recebe o jogador para direcionar para times do Paulista. Tem uns que eles administram, tem outros que eles só representam, tem parte de advocacia. Jogadores que desejam jogar o Paulistão: Ricardo Oliveira, Curitiba; Rafael Moura, Goiás; Wellington Paulista, Fortaleza; Gilberto do Bahia. Gilberto já está praticamente fechado com o Corinthians, parece. Rodriguinho do Bahia, quer jogar para cá. Rafael Vaz do Goiás, zagueiro. O Jean, goleiro do Atlético Goianiense. Ricardo Bueno. Esse eu falei pro Henrico no ano passado. Tá gostando de fazer gol no Oeste. Operário, ele tá. Betão do Avaí. Betão do Avaí. Neilton, atacante que hoje está no Curitiba. Caro. Kleber Reis, que voltou para o Santos. Jonathan Gomes, que está no Sport. Seria uma boa. Valdívia, do Avaí. Iago Maidana, do Sport Recife. Felipe, goleiro do Tombense, que já falamos. Danilo Fernandes, goleiro do Inter de Porto Alegre. Júnior Tavares, do Sport. Samuel Xavier, do Ceará, zagueiro. Thiago Ribeiro. Lateral direito. Lateral direito, perdão. Thiago Ribeiro, que está na Chapecoense, né? Passou por um monte de clubes. Messias, do América Mineiro. Esse zagueiro é bom. Felipe Azevedo, do América Mineiro. Que é do Lê. Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, que está sem clube. E o Elias, que acabou de reincidir com o Bahia. Henrico, algum desses jogadores... Ele comentou o seguinte, falou assim, é uma cesta de jogadores, a gente vai para todos os clubes para falar.
Algum desses jogadores chegou até você ou você se interessa por algum desses jogadores, independente de posição? A gente sabe que tem uns aqui que tem salário mais alto e tal. Algum nome para você não é estranho dessa listagem? Acho que o único aí que talvez tenha passado para nós ali é o Kleber, o zagueiro. Kleber Reis. E você citou, né? Você citou do Kleber, que o Kleber foi dispensado da Ponte Preta e pertence ao Santos, jogou no Oeste. Se eu não me engano, com a passagem do Thiago Carpini, o Kleber estava lá. Acho que não. Não estava lá ainda? Acho que estava. Tava jogando o Caetano e o Renan Fonseca, né? Mas estava no grupo. Não lembro. O Carpini ficou 14 dias. Nossa, muito pouco, né? Eu achei. Assim, Ricardo Bueno, vai atrás do Ricardo Bueno. Mas quem que você joga quer tirar? com o O Tomás Roger no- ou o Ah, Thiago? só vai ficar nisso então? Qual dos dois você quer? Não, você só vai ficar com 2? Você quer quantos? Ô, louco! Ó, a lista de Machuca, atacantes acabou. da Internacional. Pedro Peron, Gabriel Ramalho, Charles, Roger e Thiaguinho. Ah, não, mas o Thiaguinho Qual é é esse? meia. Lista do quê? Ah, os Os são atacantes. da Não, mas o Internacional, de Thiaguinho atacantes. é meia. Peron não, Peron é meia. Peru é Meio meia. atacante. Não, se bem o- que o Thiaguinho Não, quando tem que ter começou mais no um. Nacional, ele começou como atacante. No Corinthians ele veio para trás por volante. meia. Muita qualidade esse menino. Nossa, joga demais. Edmar, até joga pra- demais. Foi a melhor contratação E Edmar- até agora, na minha opinião. Até assim, da listagem, o que eu achei que seriam bons nomes para Inter, tá? O Ricardo Bueno. Esse, eu Eu falei gosto ontem. do Betão do Avaí. Eu acho que, por sinal, eu tava na academia, tava passando o jogo, reprisando Betão, o jogo do aquele do Avaí. Corinthians. Ele Tava chora lá. quando é rebaixado aquele lá vai- contra o, O Neilton, Grêmio. Gosta de ser o rebaixado Neilton, também. eu não tô falando de salário, eu tô falando de jogador que pode ajudar, inclusive. Eu acho que o Neilton é um atacante veloz que poderia servir, não sei se ele é Imagina caro. o valor que o O Kleber Neilton Reis. custa fora. E eu pensei no Jonathan Gomes e no Valdívia, que seriam jogadores assim, meias, rápidos, que passaram em clubes. Valdívia já é Adicionando jogador, a pergunta para você. Todo mundo está falando de Charles. O Charles deu uma declaração que ele poderia, ele desejaria ficar no Remo. Tem essa questão que o Remo quer, mas o Remo não fez contato. O Charles, eu recebi uma informação que o Charles pediu para procurar um apartamento num prédio de um conhecido meu. Falou assim, ó, pode procurar um prédio aí que eu vou alugar o apartamento aí. Em Belém ou aqui? Não, aqui em Limeira. Já até pediu para alugar o apartamento e tem uma informação, inclusive, da esposa dele que gostou de Belém, mas prefere Limeira. O Charles está voltando mesmo? Tá voltando. Ele não tivemos nenhuma procura do Remo, o Carpini adora ele. Tem contrato conosco, não tem nenhuma chance ali de... Mas existe uma prorrogação multa rescisória no Existe a contrato? multa, existe. É muito alta? É alta. Maior que a do PIN? Não. Menor que a do O PIN. PIN tem até 22. Mas a gente Não, fala então. assim, alta é o quê? R$500 mil. É. Por aí. Por Eu aí. calculei isso aí e Milhão. falei. É, Você se falou é isso, a do falei PIN meio é milhão. maior. A do PIN é bem maior. A do PIN Não necessariamente você tem que vender pela multa, né? Assim, o Charles é um jogador, ele é 90, se eu não me engano, vai para 31 anos, então tem que pensar em todas essas características. Eu acho. Aí pensando, tirando a parte dirigente, diretor de clube aqui, pensando no jogador. Não tem por que ele não fazer um Paulistão. Falamos isso. Com a potencial que ele tem, com a força que ele tem, com o Carpini querendo tanto ele, por que não fazer um Paulistão? Sim. Vai embora depois. Exatamente. Quer ir embora depois, vai Depois, se não quiser renovar, aí são outras questões, entra na negociação. Mas aí a Inter não tem nada. Tipo, terminou o contrato dele, a Inter zero. Certo. Mas a Inter não contava com isso. Sim. Então a gente conta com o jogador, com a capacidade dele. Eu gosto muito dele também, da capacidade técnica. Acho que ele não foi bem nas nossas negociações com o Remo. O Remo foi o primeiro clube a procurar, ele pegou, escolheu o Remo. Gosto do Remo, acho que o Remo montou Gosto time também. para subir. Subiu Tem com- bala na agulha. Paulo Então, Bonamiga é um grande técnico. Sim. Apareceram muitas outras opções, mas ele já tinha contrato com o Remo. E o Remo foi inteligente. O Remo falou, só libero ele para Internacional ou Série A. A gente tinha posto no contrato para a Série B também. Ele falou, não, Série B não, porque ele vai ter mercado. Se você quiser, o contrato é esse. O empresário dele falou, não, ok, vamos. Então só liberava ele para a Série A ou proposta internacional. Entendi. Muitos clubes da Série B procuraram. o Vamos Thiago. fazer um esboço, um esqueleto, Henrico, da Inter. Bom, goleiro, vem mais um. Ok? Lateral direito, você tem o Elácio Córdoba hoje. Vem mais um. Não, Matheus já tem, Alexandre. né? Matheus Alexandre. Se Matheus tem a Não lista tem aqui. mais. Então vamos lá. Vai. Uai. Vamos lá aqui. Laterais direitos. Matheus Alexandre e Elácio. Então não vem mais lateral direito. Só se for uma excelente opção, mas não. Bom, lateral esquerdo, Daniel Vansan e o Jander, que jogou até Champions League, Estrela Vermelha. Gosto muito Não dele. vem mais. Não. Tá. Essa foi uma indicação sua do Jander?
Foi... Sabe quem indicou? O Júnior, lateral esquerdo do Palmeiras. Opa, ele vira e mexe, ele Em tá São aqui em Paulo, Limeira. né? Ele Paulo, falou, esse cara tá treinando lá no Bahia. Eu fui ver, eu falei, meu Deus, o cara é muito forte, muita velocidade. Quer tentar? Tentamos. E é uma boa, né? Porque os dois laterais sendo bons, é uma sombra para os dois, né? O Vansan a gente Com já certeza. sabe da capacidade dele. Só zagueiro que não tem aqui, por enquanto, tem o Renan Fonseca e o Brunão. Não, tem aí sim. Aonde, meu filho? Não tem na sua lista aqui zagueiros. Ah, tá aqui. Zagueiros, Balardim, entra como zagueiro aqui na sua lista. Zagueiro. Brunão, Luiz Gustavo, que veio jogou até em Portugal, e o Renan Fonseca do Oeste. Vem mais zagueiro. Provavelmente. Vem mais um. Vamos lá, volantes de origem, assim, Ferrugem e o Marley. Mardley. Mardley. Do Muita Porto. força o Marley também, Você impressionante. sabe que naquele grupo lá dos repórteres que a gente faz parte, tá dizendo que ele jogou pelo Salgueiro, mas na ficha técnica dele não tem participação pelo Salgueiro. Não lembro. Aí ele agora estava no Porto. Mas disseram que ele joga demais. Veja, se você quiser assistir um jogo dele, Lá no Porto de Pernambuco, né? Gaúcho desse ano, Aimoré e Grêmio. Ele jogou pelo Aimoré. Veja a partida dele. Assim, um espetáculo. Gente boa, humilde. Uma baita oportunidade. Nossa. Bom, Marcos Vinícius, gostaria que você falasse um pouco do Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele foi seleção de base, assim, ele muita qualidade, Meia, né? meia, Isso. muita técnica. E, se eu não me engano, ele jogou No Botafogo da Paraíba. tava agora, mas não sei se ele passou no Red Bull antes, passou, não lembro. E ele mesmo falou, Henrique, eu me perdi um pouco. Comecei a participar de muita coisa, seleção de base, o pessoal falando, você vai estourar, ele se perdeu. Falou, Subiu agora, pra cabeça. Subiu pra cabeça e ele falou, agora eu vou fazer o Paulistão da minha vida. Legal. Tem que ser. Não posso mais deixar passar, já estou com 26 anos, agora está na hora de eu estourar. Então também foi uma opção de Bom, mercado. o Bruno da Cruz já estava na Copa Paulista, o Pedro do Rio ganha uma chance, né? O Thiago Carpini falou bem para mim do Pedro do Rio, que vem emprestado do Atlético do Paraná. A gente esperava mais dele na Copa Paulista, mas De todos, fez né? um golaço É, o contra o elenco Primavera em em si cima. não Eu acho, que o ajudou, Pedro, eu acho que o Pedro do Rio foi mal escalado. Eu também achei. O Pedro Peron da base, o Jardson, que encheu nossos olhos do Primavera. Esse foi você, né? Não, foi o Carpini. Foi o Carpini mesmo, gostou Ele tava assistindo tava o jogo. assistindo o jogo. Foi o Carpini. E outra, esse Jardson passou pelo Mirassol. Sim, base do Mirassol. Quer dizer, não é um Antes que novato. vocês já falem, vocês imprensa falam, tá? Ele teve um jogo expulso na Copa Paulista E ele e não saiu vai agora, cumprir. já saiu, ele pegou 2 jogos. Ai. Cumpriu um, Sim. ou imediato, então Tá tem fora mais da estreia. O primeiro jogo ele não joga. Pô, que pena, hein? O Bruno Xavier, ex-Corinthians, Bom ex-nacional, jogador. bom jogador, Qualidade. chuta muito de fora da área. Muita qualidade. Vem mais algum meia? Deve vir. Deve vir. Deve. E no ataque, Gabriel Ramalho, Charles, que volta de empréstimo, Roger, experiente atacante ex-Ponte Preta, e aí o Thiaguinho entra aqui no meio. Thiaguinho, que a gente falou que eu, até agora, foi a contratação que eu mais gostei, né? O Ramalho tá 100% já, que na Copa Paulista estava se recuperando, né? Tava. Acho que ele sentiu alguma coisinha agora, mas coisa pequena. Eu acho que sim. Ele tem o Ramalho- contrato até o final do ano, né? até o final do ano. Eu acho que o Ramalho tem que jogar. Assim. Então, se daqui a pouco perceber que ele não vai ter espaço, eu gostaria de emprestá-lo até conversei com ele, porque ele precisa jogar. Está no último ano de contrato. Quantos jogos vocês viram do Ramalho? Acho que ele entrou na final. mais do Galo. Ele fez o gol contra Exato. o Taubaté, naquele empate por 1-1, que ele Só foi bem. naquele gol do Taubaté. E no Independente ele foi bem. Foi bem, bem. fez Ele alguns foi gols. bem. Contra a Francana ele foi o melhor Apesar em da campo. divisão, mas ele foi muito Foi bem. muito bem. Nessa listagem, Henrique, os jogadores que pertencem à Inter ainda, Bruno da Cruz, Pedro do Rio, não os jogadores que chegaram ainda. Há possibilidade, você acabou de falar do Ramalho, há possibilidade de última hora, sim, o Carpini querer trazer um jogador da mesma posição e liberar esse aqui por empréstimo, algo Sim. assim. Tem essa possibilidade. Tem. Não é garantido que Não é esses garantido. estão aqui e vão disputar o Paulistão. O que você pode cravar aí são os que vieram de empréstimo de outros times. Não tem como a gente pegar de empréstimo e não escrever. Pedro do Rio, no caso. Pedro Rio, os Corinthians, esses tem que escrever, porque Sim. até acordo entre clubes. Pegaria muito mal a gente trazer um jogador e nem certeza. escrevê-lo na competição. Balardim fica. Balardim, Brunão, tem essa incógnita. Assim, Vai depender deles. com certeza. Uma parte que eu gostei muito do Carpini, ele é muito justo. Então, é o que você está fazendo no treino. Não adianta a gente trazer. O Roger, o Roger sabe, eu tenho que fazer gol. Sim. Se eu não me destacar aqui, o Charles vai jogar. Ou se trouxermos outro, vai jogar outro. Não é só porque ele é o Você Roger vai trazer outro atacante, né? de beirada.
De beirada? Provavelmente o Charles para a ponta esquerda ele vai precisar de um ponto direito. Nas Que nem características o de Ayrton Ayrton. ou Não o Lucas precisa Braga. ser o Marinho, tá? Pode ser o Soteldo também. O O pessoal, até o Renan me mandou mensagem que eu tava vindo aqui perguntando se o Ayrton volta. Dificílimo, não tem. A gente repor Ayrton e Lucas O Braga. Cruzeiro é uma tá pagando coisa... ele direitinho lá? Você tem conversa com ele ainda? Você conversa com ele? Tá pagando. Não, tô perguntando numa boa, porque às vezes, lógico, demonstrando futebol. Eu acho que não tá pagando direito. O Cruzeiro não tá pagando ninguém. Ninguém. O Cruzeiro não tá pagando ninguém, nem as tias da cozinha. Tava tendo uma reunião agora lá com mais de 4 meses de salários atrasados. O Mazuco é muito próximo a nós, né? Quem foi, o diretor que foi lá, mais próximo até do presidente Lucas. E confesso que eu não entendi, porque o Mazuco é muito sério e pegar uma bucha dessa. O Cruzeiro está em extremos maus lençóis, assim, porque chegou num momento que ele não tem mais fluxo. Não adianta. Qualquer receita que eles conseguem colocar para dentro pelas vias tradicionais vai ser bloqueada. Então ele não consegue, nem se ele quiser. Se eu não me engano, hoje pela manhã foi um oficial de justiça no CT do Cruzeiro, lá na Raposa, e intimou lá um pagamento de uma dívida de 8 milhões de reais. E sabe quem é que E o recebe Cruzeiro primeiro? tem que recorrer ou não. E sabe quem recebe primeiro? O Fred e o Dodô. Porque foram acordos ele assume sob o acordo trabalhista. O Fred, 15 Eu anos preciso recebendo preciso 300 chamar mil um reais por intervalo. mês. Perfeito. Vamos com o Next Academy. Daqui a pouco a gente volta com a última parte de perguntas ao nosso querido Henrico Ambrogini, o torcedor da Inter, tá ficando por dentro de tudo o que está passando.